Olá pessoal, tudo bem? Vou começar aqui uma correção rápida, uma leitura rápida da prova de iniciação à informática. Bom, primeira pergunta: o que é o computador? Eu poderia dizer que o computador é uma máquina que computa informações, que processa dados e gera informação. Eu não vou trazer uma definição formal, uma definição completa, tá? Essa prova, como eu falei, é apenas para medir o nível de conhecimento de vocês e é apenas uma visão geral. Qual a diferença entre hardware e software? Hardware é a parte física do computador, tudo você consegue tocar, os componentes, tanto internos da máquina quanto externos, como teclado, mouse, monitor. E software é todos os programas do computador, tudo que faz ele funcionar por dentro, tudo que você está visualizando na tela, ou tudo que faz o que você digita aparecer na tela. Todo o comportamento de um computador seria um software. Seria, seria isso. O que é placa-mãe, memória RAM, etc. Placa-mãe é o coração do computador, é uma placa grande dentro do computador que conecta todos os componentes internos, interliga eles, que fornece até mesmo comunicação entre eles. Imagina um sistema circulatório de um corpo humano e a placa-mãe seria o coração, que bombeia o sangue para todo o canto. Memória RAM é uma memória de rápido acesso que você consegue ter informações para inicializar alguns programas. Deixa eu reformular como eu posso dizer melhor. Vou iniciar pelo HD. HD SSD é uma memória persistente que você grava dados, mas é uma memória de lenta leitura, de lento acesso. Quando você abre algum programa, ele armazena esses dados da memória RAM, que é uma memória volátil. É uma memória que se perde. Se faltou energia, se deu uma queda, desliga o computador, todas as informações que tem naquela memória não ficam gravadas, ela se perde. Mas para que eu quero uma memória que eu não gravo os dados, que os dados se perdem? Porque eu consigo, através dela, através da tecnologia que ela utiliza, ter uma velocidade de leitura e escrita muito mais rápido que um HD. Sem essa velocidade, a gente não conseguiria fazer tudo que a gente faz no computador hoje. Não conseguiria assistir um vídeo enquanto edita um texto, enquanto ouve uma música, enquanto mexe no Instagram, por exemplo. Processador. O processador, a placa-mãe é o coração, o processador seria o cérebro do computador. O processador é o que dá vida a ele, o que pega todas as informações dos softwares e processa eles, como o nome diz, e gera novos dados, novas informações, faz cálculos. É o cérebro do computador, de fato, que vai pensar, o que vai fazer o computador, entre aspas, raciocinar. A gente vai ver que o computador é bem burro, mas o processador seria o cérebro dele. Mouse. Se vocês estão vendo essa setinha aqui mexendo na tela, esse aqui é o mouse. Eu imagino que todos vocês já saibam que é. Quem tá vendo esse vídeo já sabe o que é. O mouse é um dispositivo físico com dois botões e você consegue, com o botão esquerdo, ver algumas funcionalidades do software. Com o botão direito selecionar partes ou clicar em ícones para abrir algum software para executar alguma ação. Monitor um monitor seria uma tela, por onde vocês estão vendo esse vídeo, por exemplo. Isso é um monitor. É um dispositivo de saída de dados que está saindo informação de dentro do computador para o mundo externo. O mouse é um dispositivo de entrada. Eu estou enviando informações para dentro do computador quando eu movimento esse dispositivozinho que eu tenho aqui da minha mão. Impressora também é um dispositivo de saída de dados. Ele imprime documentos, imagens, textos em um papel. Aí eu pulei teclado. É um dispositivo de entrada de dados onde você consegue digitar textos e tem algumas funcionalidades que a gente pode ver depois, como print screen, por exemplo, que é para você tirar uma cópia de uma tela, tirar uma fotografia de uma tela do computador, digamos assim. Scanner. Scanner é um dispositivo de entrada de dados também. Seria meio que o inverso da impressora.
Você pega um documento físico, uma foto, uma imagem e escaneia ele para ele aparecer dentro do computador, em formato de software, em formato de arquivo digital. Modem e roteador eu posso utilizar como sinônimos, mas basicamente o modem e o roteador é o que vão prover internet para sua casa. Não são exatamente a mesma coisa, mas eu posso utilizar, chamar os dois como sinônimos, como se fosse a mesma coisa. HD e SSD já expliquei. É um dispositivo de armazenamento de dados, onde você vai guardar de fato suas informações. O HD ele parece com um vinil. É como se fosse um disco girando de fato com uma agulha lendo informações. E à medida que o disco gira, essa agulha vai lendo informações diferentes, pode gravar ou ler informações, igualzinho um vinil funcionava. Próxima questão. Falar sobre formas de armazenamento. Explique gigabyte, megabyte, gigabyte, deu um motivo da necessidade de eu saber disso. O computador, ele não consegue entender muitos símbolos, muitas coisas diferentes. Tudo que o computador entende é o 0 e 1. Toda informação que você escreve é 0 e 1. Se eu quiser escrever a letra A no computador, por exemplo, ele é representado numa tabela padrão universal chamada tabela ASCII. Tem o Unicode também, que é outra tabela. Através de 8 dígitos zeros e uns, que você consegue ter 256 caracteres. Aí vamos supor que 010000 seja a letra A, 01111000 seja a letra B e assim vai. Você tem diversas combinações para escrever os textos. Tudo que o computador armazena é 0 e 1, ligado e desligado. Por que isso? O HD, como é o dispositivo que armazena dados, ele tem pequenos, como se fossem pequenos imazinhos, e eles estão virados para o norte ou para o sul. A memória RAM, que funciona eletricamente, é como se ela tivesse 5 volts ligado, uma pequena chavezinha no circuito, e 0 volts desligado, seria 0 e 1. Essas chavezinhas, esses transistores, eles são microchip, não, são bem pequenininhos mesmo, no tamanho de um nanômetro, que é, se eu não me engano, é 10 a menos 9, 10 a menos 9 centímetros. Tô na dúvida, enfim. É muito pequeno. Um byte é um zero. Perdão, um bit é um 0 ou 1. Um byte é um conjunto de 8 caracteres, 8 bits. Que tem 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. E com isso aqui eu consigo representar 256 combinações, 256 caracteres. Você representar um alfabeto, por exemplo, letra maiúscula, letra minúscula e diversas outras informações. Todos os dados do computador são armazenados em ordem de grandeza de bytes. 1 megabyte são 1024 bytes. É como se fosse 1 quilômetro, 1 metro, 1 centímetro. 1 megabyte, arredondando, 1 megabyte é 1000 bytes, 1 gigabyte são 1000 megabytes. E o motivo de saber disso com isso aí você consegue entender a sua velocidade da internet. Ah, minha internet é de 500 MB, minha internet é disso, minha internet é daquilo. Consegue entender o tamanho dos arquivos. Você quer ver um arquivo de 1 GB, baixar um arquivo de 1 GB numa internet de 1 MB, você consegue até fazer um cálculo de quanto tempo vai levar. Supondo que sua internet de fato tem aquela velocidade máxima. Porque a velocidade prometida e a velocidade real às vezes diferem bastante. E por que a escala é 1024, eu tinha falado e não 1000? Isso aí você estuda mais na frente, tá? Mas é porque, como é tudo 0 e 1, é numa escala de 2 em 2. Não é um sistema decimal, que a gente tá acostumado, é um sistema binário. Seria 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante até 1024, que seria o número mais próximo de 1000. E é que a gente utiliza para chamar mega, giga, tera, que seria 1024 giga. É a mesma ideia do quilômetro, metro. O que é o sistema operacional? O sistema operacional é o software principal do computador, digamos assim,
que é o que vai dar vida a ele. Em cima do sistema operacional, você consegue utilizar um navegador na internet, consegue utilizar uma calculadora, consegue utilizar um editor de texto, consegue utilizar o computador de fato. Por exemplo, o sistema operacional que eu estou usando aqui nesse vídeo, aqui a calculadora, por exemplo. O sistema operacional que eu estou usando nesse vídeo é o Windows. E no Windows eu consigo fazer essas coisas. Existem outros sistemas como o Linux, você já deve ter ouvido falar. O da Apple o iOS, é um sistema operacional da Apple. Tem também sistema operacional de celular, tipo Android. Android é um sistema operacional para dar funcionalidade a um celular. Bom, eu acho que eu vou interromper por aqui. O que é a internet, como funciona e essas ações do que fazer, eu vou deixar para uma segunda parte, então vai ficar muito longo esse vídeo.